Olá, estou por aqui para trazer mais uma reflexão de situações que aconteceram comigo essa semana e o que eu aprendi foi do quanto que a simplicidade agrega valor e o quanto o simples pode realmente trazer tempo para você e como trouxe para mim. Então, essa última semana foi uma semana como as outras, né? A gente sempre se planeja, a gente sempre tenta se organizar para que nada fuja do nosso controle, porque nós temos aquela ideia, né, imaginária de que estamos com tudo nas nossas mãos, que as nossas demandas do trabalho, as coisas da casa, as demandas com as crianças, a gente se organiza para atender a tudo aquilo e de repente uma coisa acontece fora do normal, fora do controle e isso já num primeiro momento nos traz uma certa afobação e nesse movimento de afobação, de nossa, o que eu vou fazer? Porque nessa urgência de encontrar uma solução para esse algo que acontece inesperado, a gente entra num processo de agitação. E nesse processo de agitação a gente perde mais tempo porque a gente não consegue enxergar alternativas de soluções e do que é possível fazer com o que está se apresentando no momento, né? Então, o que é bacana é que todos os dias dessa semana aconteceram algumas coisas diferentes. Eu tinha planejado ter um volume bem grande de demandas do trabalho para essa semana, porque essa semana meu marido está de férias e contei com a expectativa, tive a expectativa, né, de que ele estaria bem presente aí com as crianças, me ajudando nas demandas com as crianças, inclusive com aulas virtuais e tudo mais. Mas aconteceram coisas inesperadas, por exemplo, um dente dele começou um processo infeccioso e ele teve que começar aí de urgência um tratamento dentário, né? E com compromissos profissionais já assim acordados, né? Mas aí o que acontece numa situação dessas, né? Num primeiro momento, se você não sabe o que você vai fazer, se no primeiro momento não te vem algo prático para se resolver, às vezes aquele momento não é mesmo para você fazer nada, é para simplesmente você respirar. Então, uma dica que eu já te dou, já começando esse vídeo, é numa situações dessa, antes de pensar em qualquer coisa, simplesmente feche seus olhos e respire fundo, faça uma respiração profunda, um inspirar e um expirar de forma profunda. Existe aquele tipo de respiração que é a respiração Ra, que eu não sei se você conhece, que ela é muito bacana e ela nos traz uma calma muito rápida, que é você inspirar puxando o ar, contando até 7 mentalmente, aí você segura o ar dentro de você com o pulmão cheio, contando até 7, depois você solta, contando até 7, depois segura o seu pulmão sem ar também, contando até 7. Então, é uma alternativa, é um jeito de respirar bacana para se controlar esses momentos de afobação, de ansiedade, de desespero, dependendo do contexto do que vem acontecer, né? E conforme você vai fazendo isso, você respira e depois só fica um pouco calada, um pouco quietinha, simplesmente se observe, né? Que a calma vem, e na hora que a calma vem você consegue pensar em alternativas do que fazer, quais das demandas é possível de você manejar ou não, né? E o interessante foi que nesses exercícios, né, aconteceu isso essa semana, aconteceu que a minha funcionária, que é a pessoa que me ajuda aqui na minha casa, com as demandas da minha casa, ela perdeu uma cunhada, né, e a cunhada dela morava em outra cidade, então também fiquei sozinha com as demandas da casa aqui, né? E avaliando tudo isso, eu comecei a dar valor na simplicidade. E foi essa minha grande reflexão. É óbvio que eu não consegui fazer tudo que eu tinha planejado fazer, mas consegui organizar as minhas demandas profissionais de tal forma que eu não vou ter nenhum prejuízo, né? Nenhum prejuízo aí de tempo, mas no entanto as outras atividades que agregaram no meu dia a dia, que até então não era eu que ia fazer, eu busquei a simplicidade para não ficar tanto tempo envolvida com elas. Um exemplo, o almoço, né? Em vez de você pensar no almoço, se eu quero tempo, se eu preciso de tempo no dia de hoje,
como que eu posso trazer a simplicidade para esse momento do almoço, né? Em vez de eu pensar em fazer, vou fazer um filé parmegiano, ou vou fazer uma lasanha, não. Pensa numa carne onde é possível de você simplesmente ir lá temperar e pôr ela passar no forno, ou senão talvez cozinhar numa panela de pressão, e enquanto essa carne está ali cozinhando, você pega e já faz um arrozinho branco bem temperadinho, refoga já um feijãozinho que já estava cozido e uma saladinha de alface e tomate. Então é coisa prática, é uma coisa rápida, gostosa e simples, e que não te demanda muito tempo, por exemplo, no fogão para preparar um almoço, né? Numa outra alternativa também, não consigo nem pensar nesse tempo, nessa meia hora, 20 minutos para preparar um almoço, pedir um marmitex. Pedir um marmitex que dê aí para todos da família almoçar também, mas na alternativa de não se ter esse marmitex por perto, pensar na simplicidade. Como que eu posso fazer com que essa atividade seja simples, né? Em vez de eu lavar um banheiro, em vez de eu vou ter que jogar água, lavar um banheiro, ou lavar o quintal, né? Que hoje eu moro numa casa e eu tenho 2 cachorrinhas, o que eu posso fazer para agilizar? Posso, em vez de lavar o banheiro, eu posso somente fazer uma higienização ali no vaso sanitário e passar um pano com desinfetante no chão, e o mesmo eu posso pensar em só jogar um desinfetante ali onde as minhas cachorrinhas sujarem e jogar uma água em vez de lavar o quintal inteiro, sabe? São coisas simples, simplificar as tarefas para o dia, para que o seu dia, né, para que você consiga manejar melhor o seu dia e você não ter atropelos com relação ao tempo, né? Então, esses foram um dos meus grandes aprendizados dessa semana, e eu gostaria muito de trazer, né, para compartilhar, e pensando sobre isso, né, sobre a simplicidade, eu fui lembrando de todas, né? Aí eu fui pensando nas atividades e aí eu fui percebendo também algumas características interessantes. As atividades que eu gosto de fazer, muitas das vezes eu foco nelas de tal forma que às vezes eu perco até a noção de tempo. E isso é fácil de explicar porque eu tenho certeza que você que está vendo esse conteúdo, em algum momento na sua vida isso aconteceu com você. Talvez conversando com uma pessoa que é muito agradável a você, talvez tomando um café, talvez estudando um assunto que você gosta muito, ou talvez executando uma atividade que você gosta muito e que você tem habilidade para isso, né? Então, quando essas coisas acontecem, ou seja, são coisas bacanas que você gosta de fazer, você tende a fazer com uma atenção mais focada, com um estado de flow. E o que é esse estado de flow? Nada mais é um estado mental em que você realmente se entrega para aquela atividade. E quando você se entrega para fazer e é algo que você gosta e que você tem habilidade, você faz ela com prazer e você faz ela em menos tempo. E nós mulheres temos muita tendência de às vezes fazer 2 coisas ao mesmo tempo, né? Enquanto eu estou aqui preparando o almoço, vem cá, filha, senta aqui do meu lado que eu vou explicando a tarefa de casa para você, né? Ou senão, às vezes, você está ali, você está assistindo uma aula pelo celular e vai carregando o celular para baixo e para cima e limpando a poeira ou fazendo alguma coisa, né? Então, a gente tem muito às vezes você está ali fazendo almoço e está pensando no assunto da reunião que você vai ter, por exemplo, à tarde, com um cliente ou com um fornecedor ou no seu ambiente de trabalho, né? E muitas das vezes, quando você é nessa facilidade de multitarefas que nós mulheres temos, a gente também não percebe que talvez se a gente focasse em uma de cada vez, seria mais produtivo. E esse também é um exercício, é uma observação que eu gostaria de deixar para, primeiro, né, pensar na possibilidade de fazer uma de cada vez e com uma atenção mais focada na atividade. E você perceber se, nossa, foi realmente mais... Em vez de eu fazer as 2 tarefas que eu estava propondo fazer no mesmo horário, se eu fizer uma, terminar e fizer a outra, né? Como vai ser minha produtividade? Como que vai sobrar tempo para mim ou não vai? Eu fiz alguns exercícios nesse estilo e deram muito certo. E eu até te desafio a fazer um experimento. Faz uma experiência com as suas atividades, né? Olha aí em que momentos que você faz mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Em que momento em que você, por exemplo, você está
brincando com o seu filho, ou você está vendo o seu filho nadar ali do seu lado e ao mesmo tempo você está respondendo e-mails do trabalho ou está na internet, sei lá. Eu tenho certeza que você, se é mulher, você tem momentos em que você faz mais de uma tarefa ao mesmo tempo. Nem que seja, por exemplo, cozinhar e tá cozinhando um bolo, tá batendo um bolo para colocar o bolo no forno para assar. Em algum momento eu tenho certeza que você está fazendo. E eu te convido para pensar na possibilidade de, em vez de eu fazer várias tarefas ao mesmo tempo, eu focar. Vou fazer essa, depois eu termino, vou fazer aquela, depois eu termino, vou fazer, entendeu? E avalia como que vai ser a sua produtividade de um dia. Faz o exercício de um dia, né? Pega tudo aí que você tem planejado para você, para fazer e pensa na possibilidade de focar a sua atenção e fazer. E o interessante é que esse estado de flow, de atenção focada, que te traz essa produtividade maior, é muito embasado em atividades que você gosta de fazer, né? E aqui também eu te convido para olhar tudo que você tem de tarefas que você entende que são de sua responsabilidade, as demandas que você tem no dia a dia, quais delas você gosta de fazer e quais você não gosta de fazer. Porque as que você gosta de fazer, com maior facilidade você consegue focar. E se você faz elas com foco, com atenção, você traz maior desempenho na execução dessa tarefa. E agora, e as outras? Como fazer com as outras, né? E aí eu te convido também para fazer alguns exercícios, como, por exemplo, pensar assim, nossa, eu posso terceirizar, posso contratar alguém para fazer para mim, ou eu posso delegar para alguém da minha casa, por exemplo, ou para o meu marido, ou para o meu filho mais velho, que possa fazer isso por mim, porque eu não gosto de fazer e talvez ele goste, ou eu posso pensar em outras alternativas criativas, né? E aí, pensando nisso, com vontade de trazer esse conteúdo para vocês, eu fui resgatando algumas histórias de clientes e de amigos que usaram da criatividade para se organizar nesse sentido, né? 2 irmãs, uma delas era minha cliente e elas trabalhavam o dia todo, né? E os filhos delas ficavam com a avó materna na parte da manhã e à tarde os filhos estavam na escola, né? E as questões da casa também eram ali muito de responsabilidade delas. A maior parte, né? A maior quantidade de atividades, tarefas domésticas eram por conta delas. Uma delas odiava passar roupa. E era uma coisa assim que ela detestava e que ela só fazia quando realmente não tinha como ela não fazer mais, né? E a outra já gostava, já era uma atividade que ela adorava fazer e que geralmente na casa dela, à noite, o que ela fazia depois que ela organizava a janta, que as crianças já estavam organizadas para dormir, nesse momento ali as crianças geralmente ficavam com o pai e aí ela estendia a mesa de passar aquela banca de passar roupa na frente da televisão e via ali as novelas dela, novela das 9, e ficava vendo os programas de televisão ali passando as roupas. Então, para ela, o passar a roupa era uma diversão e para a irmã não era, né? E aí elas conversando entre elas, né? Pensando na possibilidade do que uma gosta de fazer, o que a outra não gosta de fazer, que uma pudesse apoiar a outra nesse sentido, elas fizeram um acordo entre elas fizeram uma parceria, né? Então, a irmã que gosta de passar, ela passou a lavar e passar as roupas da casa da irmã. Então, durante a semana aí, no sábado, a irmã pegava as roupas sujas da semana seguinte, né? Levava e aí essa irmã lavava. Ela lavava, não era na mão, era na máquina de lavar roupa, é óbvio, né? Não estamos falando de nada, não é que é óbvio, mas é no sentido assim, que como ela já trabalhava o dia inteiro, ela não teria o horário para lavar, né? Então, ela lavava as roupas da irmã na casa dela mesmo, porque ela ia lavando e ia passando, né? E aí, no outro sábado, ela já levava as passadinhas. E aí, elas se organizaram nesse sentido. E a que gostava de passar, que não gostava de passar, ela gostava de limpar, ela gostava da faxineira, né? Da faxina. E, em troca, no sábado, ela ia e limpava a casa da irmã. Então, elas se organizaram desse jeito e estão até hoje assim. Até liguei para a minha cliente para saber, porque lembrei dessa história na hora que eu estava pensando no conteúdo para trazer e deu super certo.
E uma criatividade, tá vendo? Uma ideia que delegaram, as duas tinham atividades ali que elas não gostavam, uma não gostava da faxina e a outra não gostava de passar roupa, e elas se organizaram de tal forma que uma supre a outra. E o que é interessante desse jeito, dessa parceria de trabalhar, né? Que se a irmã que gosta de passar roupa vai passar a roupa, ela não vai gastar o mesmo tempo que ela gastaria. Inclusive, uma das observações que a irmã fez foi essa, de que o interessante é que ela se organizou, né, para passar a roupa, e que ela tem gastado o mesmo tempo que ela gastaria para passar só a roupa da família dela, também passando a da irmã, né? E essa irmã, que antes lavava e passava a roupa, ela passou a organizar melhor a casa dela durante a semana, e no sábado ela ficou por conta de fazer essa faxina na casa da irmã, que era o que ela já fazia na casa dela. Então, ela não teve ganho, assim, ela não está gastando mais tempo, não, muito pelo contrário. Então, como elas fazem o que elas gostam, elas otimizaram aí tempo, deixando de fazer atividades que elas não gostavam. Um outro exemplo bacana também de parceria, assim, que eu também lembrei, foi de uma outra cliente minha, que ela é corretora de imóveis, e a irmã dela também é corretora de imóveis, e elas fizeram uma parceria entre elas, pensando em otimização de custo. E aí, elas, pensando em otimização de custo, em vez de elas estarem com 2 carros, né, usarem 2 carros para trabalhar, elas duas trabalhavam na mesma imobiliária, elas optaram em manter um carro só. E dessa forma elas tinham o custo com seguro do carro, com IPVA apenas de um veículo, e elas organizaram o trabalho delas interno e externo para que o carro pudesse suprir a demanda das duas ao mesmo tempo. Então, enquanto uma estava no momento dela fazer as visitas externas, né, a outra estava fazendo, por exemplo, trabalhos administrativos dentro da imobiliária, né, ou talvez atendendo até demandas pessoais de escola, do filho, ou dela e tal, tudo mais. E em contrapartida, enquanto a outra não estava com as demandas externas usando o carro, elas ficavam trocando esses momentos. Dessa forma, elas se organizaram, começaram a trabalhar de forma mais organizada, né, as suas tarefas do trabalho, e além da otimização de tempo, porque elas passaram a focar mais, elas já começaram a concentrar mais as visitas de clientes nos imóveis naqueles certos períodos, o que traz uma otimização de tempo, do que ficar disponível para atender um de manhã, um à tarde, entende? Então elas começaram a se organizar, a tentar tentar convergir todas as visitas para aquele imóvel, naquela região da cidade, no mesmo dia, no mesmo período de horário. E assim elas começaram não só a ganhar tempo com a atividade delas profissionais, como também começaram a economizar no dinheiro, né? E isso é você pensar em simplificar. Por exemplo, na minha casa, até 2 anos atrás, nós tínhamos 2 carros. Era um carro meu, um carro do meu marido, e nós estamos falando de 2 IPVA, nós estamos falando de 2 seguros, 2 tanques de gasolina, né? E colocando isso na ponta do lápis, e hoje nós moramos perto do trabalho, e ele também, que ele vai muito para o trabalho, ele fica sempre muito lá dentro do escritório, né? Na época, quando ele não estava de home office, né? Então, um dia eu falei para ele da possibilidade, não faz sentido a gente ficar tendo esse gasto de ter 2 carros, de pagar 2 IPVAs, de ter 2 seguros de carro, sendo que um carro nos atende. Eu posso te levar no trabalho, aí eu volto, eu tenho as demandas, eu uso mais o carro durante o dia do que você, enquanto o seu fica lá parado no estacionamento. A gente pode pensar aí, eu te levo e te busco, se não dá, se houve problema, pega um Uber, que hoje um Uber um 99 Pop, seja lá, hoje tem esses aplicativos, né, que vieram muito para nos auxiliar. E o interessante é que fizemos isso. No primeiro mês foi aquele mês de adaptação, né, porque a gente está muito acostumado com aquele momento assim de ter o carro aqui na sua mão, né, para na hora que você precisar o carro já estar aqui. Mas hoje não, hoje já estamos adaptados e não faz parte mais da nossa ideia pensar na possibilidade de ter 2 carros. Hoje eu não vejo mais margem para isso, porque realmente não faz sentido, né?
Outro ponto também que essa semana me trouxe com a reflexão, né? Antes eu morava num apartamento menor, moramos lá por 10 anos, meus 2 filhos nasceram com a gente morando lá nesse apartamento. Viemos, construímos a nossa casa, viemos morar na nossa casa, com aquela ideia de espaço, né? E principalmente para as crianças viverem um pouco do que a gente viveu. Porque tanto eu quanto ele, a gente vivia muito aquela coisa de brincar na rua, né? De brincar na rua, de brincar fazer aquelas brincadeiras na rua de bete, de pique-esconde, pique-pega. E aí nós resolvemos seguir para essa empreitada, né? Compramos um terreno num condomínio, construímos a nossa casa e já estamos morando aqui, já tem 2 anos e meio. Mas tem valor agregado? Tem, minhas crianças estão, a qualidade de vida delas realmente são outras, mas trouxe complexidade para o nosso dia a dia. Porque uma casa demanda mais atenção do que o apartamento. Sem falar na prestação de serviço, né? De outras pessoas, que antes lá eu tinha só a pessoa que me ajudava em casa e quando ela não ia eu dava conta do recado, né? Porque era só um apartamento, era uma coisa, não demandava muito do meu tempo, né? Me adequar a cuidar de um apartamento era muito diferente do que me ajustar para cuidar de uma casa, né? Então essas coisas foram as minhas reflexões dessa semana, da simplicidade, do quanto a simplicidade do que fazer e do como fazer pode agregar, trazer tempo. Pode trazer tempo para você, pode trazer tempo, olhar para as atividades, realmente aquelas que eu gosto de fazer, as que eu não gosto de fazer. As que eu não gosto de fazer, eu consigo delegar, eu consigo terceirizar, né? Eu consigo fazer parceria com alguém para fazer isso para mim, né? Eu acho que e trazer o simples, né? Trazer o simples para na hora de executar as tarefas. Trazer o simples, pensar também na qualidade, não no sentido de fazer as coisas bem feitas, mas se perceba se você tem aquele comportamento, por exemplo, que na hora que você vai fazer um almoço, por exemplo, na hora que você vai redigir um texto para o seu trabalho, se você olha os mínimos detalhes, ou quando você vai fazer uma apresentação de PowerPoint, se você é profissional, você faz uma apresentação onde você perde muito tempo na layoutização daquilo, na aparência, sabe? Será que você não está buscando uma perfeição? E quando você busca muito uma perfeição, o fazer bem feito, que é muito subjetivo esse fazer bem feito. Às vezes o que no seu conceito fazer bem feito não é o mesmo conceito do bem feito do outro. E você perde muito tempo nesse buscar essa perfeição, que na verdade a gente busca isso para o outro. É para mostrar essa perfeição para o outro, né? Então, também exercitar o feito é melhor do que perfeito, também são exercícios que também traz a possibilidade de você trazer sobra de tempo para o seu dia, né? Uma coisa interessante é que eu quero até dar um exemplo, né? Minha filha, quando eles começam a escrever, né? Eles começam a escrever e aquela letra meia tortinha, meia um A, que de repente o A sai muito oval, de repente o A sai muito fino, e eu tenho esse movimento de perfeição dentro de mim. Esse feito é melhor que perfeito é algo que eu tento trabalhar diariamente, principalmente depois que eu vim para casa e que eu tive que entender que a minha casa não ia estar 100% arrumada de cima para baixo todos os dias, né? Entender que o feito é melhor que perfeito. Bom, e fazendo tarefa com ela, né? Um dia, e ela escrevendo, e aí eu percebi que em alguns momentos eu corrigia ela para ela fazer o A mais arrumadinho, conforme eu entendo que é o perfeito, né? Então esse é um ponto, por exemplo, que eu tenho que me policiar muito, porque
ela não está fazendo sem capricho, ela está fazendo da forma como ela dá conta de fazer naquele momento e quer queira, quer não, o movimento de escrever, o movimento de desenhar a letra também precisa de um processo de amadurecimento, é um processo. É um processo como tudo na vida, é um processo escrever um A, depois vai ter um processo para escrever o B, né? Então, às vezes eu me pegava nesse movimento de pegar na mão dela para fazer, sabe? E tá tudo bem, uma vez ou outra, para você ajudar ela a elaborar ou para amadurecer esse processo. Mas cuidado, perceba, por exemplo, se você não está ali tanto buscando a perfeição da letra dela. E se você for pensar, uma coisa é você estar ali fazendo a tarefa com a sua filha e entender que o feito é melhor do que perfeito e que o feito dela é o feito que ela dá conta naquele momento e não o feito como você faria, né, na sua idade de hoje, que com certeza também nesse exercício você percebe a otimização de tempo. Hoje, nas tarefas, a gente consegue ganhar mais tempo na hora de fazer as tarefas, porque hoje eu já sento para fazer a tarefa com ela já com essa mentalidade que o feito dela não é igual ao meu feito, como tudo na minha vida, como eu tenho essa questão da perfeição em mim, eu tenho muito que trabalhar isso em mim, essa questão do feito melhor que perfeito, feito melhor que perfeito, né? Então, para terminar aqui, eu gostaria só de concluir, então, fazendo uma retrospecção para você olhar, né, quais são as dicas que eu trouxe aqui para você, né, que aliás foram as grandes dicas aí que eu trabalhei essa semana, que foi a simplicidade do como fazer as coisas, do como fazer as tarefas. As tarefas que você gosta de fazer, você faz elas com um desempenho maior se você focar nelas. Então, trazer o foco na execução das tarefas é algo que, num primeiro momento, a gente pensa que a gente está perdendo tempo, porque quando a gente pensa em fazer duas coisas ao mesmo tempo, a gente acha que a gente está otimizando o nosso tempo. E eu quero te convidar para exercitar, fazer um exemplo. Exercitar, faz um exercício, vivencia isso. E você me contar, por exemplo, se realmente você ganha tempo ou não, né? E sem falar que nessa questão de multitarefa você vive naquele estresse, né? Sem falar o cansaço mental e o estresse que não está ali em volta de você, tendo que manejar 2, 3 demandas ao mesmo tempo, né? E imagina num momento desse ainda o seu filho de repente cai. Imagina assim, nossa, eu tô assando um bolo, tô fazendo um almoço e eu não posso perder o olho ali do forno, senão meu bolo queima, nossa senhora, não posso deixar de mexer aqui meu feijão, que meu feijão tá começando a grudar na panela e de repente o meu filho vem para vir falar comigo, tropeça e bum, cai no chão, entende? Então, o quanto realmente esse estresse de estar ali naquela ansiedade para fazer mais de uma tarefa, realmente isso traz produtividade. Eu te desafio a ver que não traz, eu já fiz essa experiência, mas a gente só aceita isso vivenciando. É o famoso já que, outra coisa bacana aqui, ó, que me veio agora, né? Às vezes eu saio de casa já com um roteiro das coisas que eu tenho que fazer na rua e já pensando assim, no roteiro que eu vou fazer dos lugares próximos, né? Aí de repente eu tô ali, fiz todo aquele roteiro de tudo que eu vou fazer e no meio do caminho eu tô perto, por exemplo, de uma costureira que eu tinha levado umas roupas para ela consertar para mim, né? Aí eu, nossa, já que eu tô aqui pertinho, deixa eu passar ali naquela costureira e pegar aquelas roupas. Ah, já que eu tô aqui pertinho, nossa, deixa eu passar ali naquela papelaria e comprar aquele caderno que eu tô precisando comprar, né? Então esse famoso já que também traz uma complexidade para a execução da nossa tarefa. Então também é outra dica aí. Então, ó, focar nas tarefas que você faz. Experimenta fazê-las focada e você vai perceber que você desempenha melhor dessa forma e que você cansa menos. Perceba que quando você foca nas tarefas que você gosta, fazê-las com foco, você vai perceber que você vai desenvolvê-las muito mais rápido, você vai executá-las de maneira muito mais rápida. Você nem vai ter a percepção de tempo realizado para a execução dessas tarefas. As que você não gosta de fazer, é possível delegar? É possível terceirizar? É possível fazer uma parceria com alguém?
para que faça para você e você, como os exemplos que eu dei aqui, né? Aqui anteriormente. E a questão do jaquê, pensar no jaquê, nessa organização. Se você se propõe a fazer uma coisa, já que você está lá perto, você vai lembrar de... Geralmente as pessoas que vivem muito bem nesse apressado do dia a dia, o jaquê manda na situação. E a gente vai na linha do jaquê porque a gente acha que a gente está ganhando tempo. Nossa, já que eu estou aqui, deixa eu aproveitar e fazer isso, que eu não preciso se preocupar com isso agora. Não preciso se preocupar com isso depois, né? Então tá aí a minha contribuição para você. Espero que fichas tenham caído, eu espero que alguns insights, eu espero ter contribuído para essa busca, né, de encontrar um melhor tempo para você, tá bom? Um beijo grande e até o próximo conteúdo.